Programa O Terceiro Milênio. Na Superdifusora, O Terceiro Milênio. Uma nova era para novos rumos da humanidade. Muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio Superdifusora. O nosso sempre carinhoso e de muita gratidão, nossa saudação a você, amigo, companheiro do programa O Terceiro Milênio, uma nova era para novos rumos da humanidade. Mais uma vez aqui estamos, no sábado às 11 horas, como sempre daqui para frente, porque foram 30 e tantos anos, sendo no domingo, então por vezes a gente vai falhar o nosso raciocínio, mas para compartilharmos com você todas essas mensagens notáveis que a doutrina espírita apresenta, especialmente falando sobre Jesus, sobre sua vida, sobre seus ensinamentos, sobre tudo aquilo que ele propôs para todos nós, numa visão muito profunda de nosso olhar, tem que ser exclusivamente espiritual, para que dê sentido a todas as suas convites, seus ensinamentos, seus chamados, para que a nossa vida ganhe abundância como ele mesmo prometeu. Estamos aqui, com a Ana Maria. Na verdade, pode ser que a Ana pensou na gente, com a Ana Laura, com o André, o Rafael hoje que cuida da parte técnica para a gente. E sendo possível, você desejando você falar no ar, ele vai colocar você. Não sendo possível, nós atenderemos você fora do ar, tá bem? O tema de hoje é falar sobre o Evangelho no nosso cotidiano. Falar de Evangelho é uma coisa habitual para todos nós espíritas, para todos os cristãos também devem ser. Então a gente fica buscando, elaboramos um roteiro buscando o entendimento desde a condição mais simples do que seja o Evangelho, o que significa a palavra Evangelho, ao mais profundo, para nós entendermos exatamente o que ele tem a ver com o nosso cotidiano. Bom dia, Ana, Desculpe ter lhe chamado de Ana Maria, Desculpe a Ana Maria de eu ter lhe chamado, ela não está aqui. Para a gente falar sobre isso, eu pensei bastante quando eu fiz esse roteiro, que foi a primeira vez que eu fiz sobre este tema, desta maneira, o Evangelho no nosso cotidiano. Então eu também pensei que precisaríamos falar um pouquinho o que significa, a própria palavra Evangelho, para que a gente comece a entender, ganhar um entendimento mais simples, para que a gente chegue daí, ou por causa da importância dele, no nosso dia a dia, na verdade. Bom dia, Aninha, é mais fácil chamar de Aninha. Bom dia, Ivan, bom dia, André, bom dia, Rafael, bom dia aos nossos ouvintes que estão, e assistentes. Agora sim. Assistentes que estão pelo YouTube. É muito gostoso estar fechando o ano, com um programa de rádio assim, nesse tema ainda, o Evangelho. E o que significa Evangelho? Eu fui pesquisar porque Evangelho é uma dessas palavras que ao longo da história da humanidade assumiu um sentido muito próprio, mas não foi sempre assim. Então, Evangelho, na verdade, é uma palavra grega, vem de uma palavra grega que significa o eu, significa bom, bem bom, e angelium, mensageiro, anúncio. Então, juntando tudo, seria uma boa nova, um bom anúncio, uma boa notícia. E nós costumamos muito a falar do Evangelho, ligar o Evangelho com a mensagem de Jesus, a boa nova que Jesus veio nos trazer. Mas, já muito antes, no princípio, lá na Grécia, ela era utilizada de uma forma geral, para falar de um anúncio da vitória, de um combate, ou do nascimento de um herdeiro do imperador. Era para falar de uma boa notícia. Uma boa notícia. Good news. Exatamente, é uma good news. Foi Jesus, que com a vinda de Jesus, que se modificou
essa palavra, esse conceito todo, né? Adquirindo um conceito muito próprio. Então, vamos pensar como é que veio, em que momento da história por que isso foi considerado, né, a vinda de Jesus e todos os seus ensinamentos, foi considerado o Evangelho e tomou esse sentido, né? Se nós pensarmos, né, no nascimento de Jesus, inclusive eu li hoje uma publicação do Sinote, esqueci o primeiro nome dele, nas redes sociais, falando se Jesus nascesse hoje na Palestina, o que ele encontraria, né? Então, a manjedoura não estaria lá, não teria um lugar seguro, se fosse muito hoje, bonito. realmente ainda hoje, sob né? ataque. Exatamente. Então, uma reflexão muito importante, mas foi exatamente nesse momento, né? Não estava tudo em paz, né? Se a gente for pensar, quando Jesus nasceu, também não estava na Palestina, não reinava a paz. Então era um período muito difícil para eles, né? Porque estava sob o jugo do Império Romano e especialmente lá por conta justamente da crença no Deus único, que era o diferencial daquele povo, né, naquela época, e os romanos acreditavam ainda nos deuses, né? Então, especialmente por isso, era um jogo muito pesado. Muito difícil. Era conflitante mesmo. Muito, né? conflitante. Tanto que não conversavam mesmo entre si sobre nada. Né? E naquele ambiente histórico, religioso, né, que o Evangelho nasceu, que é o judaísmo, mas ele era formado ainda e alimentado pelos livros do Antigo Testamento, com aquelas leis e condicionado, né, aos acontecimentos históricos. Da história deles mesmo, de tudo que eles tinham passado e tudo que tinha acontecido. E a religião, ela era muito voltada para os seus interesses. Então, das guerras, dos conflitos que eles viviam. Quando Jesus, vamos pensar o que foi a vinda de Jesus. Jesus, um espírito mais puro que a terra conheceu. Um ser iluminado, evoluído, de uma luz tamanha, né? Quando ele encarna na terra, ele vem para trazer a mensagem de Deus, né? Por isso que nós consideramos o médium de Deus, para que elucidasse a busca daquele povo e nós, né? Então, para que mostrasse que o caminho não era esse. Então, foi Jesus que veio nos trazer o sentimento, o amor, o tocar o coração e o sentimento das pessoas para que elas quisessem se modificar, que elas escolhessem, aceitassem o convite. Então, essa boa nova que Jesus vem nos trazer, Evangelho, significa, em síntese, o amor de Deus, né? Não é só a teoria, não é só a explicação por que Deus nos criou, mas nós sentimos que somos amados e que temos uma destinação. Foi Jesus que disse isso, porque quando ele disse que nós poderíamos fazer o que ele fazia e muito mais, ele estava nos acordando para o potencial crístico, né? Para o potencial que temos de sermos muito melhores, muito, mas muito melhores do que nós somos hoje, a ponto de alcançar a condição evolutiva de Jesus. Então Jesus veio, o Evangelho para nós, essa boa nova, significa a imortalidade da alma, porque isso não poderia acontecer numa vida só. Então ele vem nos dizer que a verdadeira vida não é esta. Ele vem nos dizer que nós temos, nos trazer esperança e consolo, que está difícil agora para todos nós, mas que pode ficar muito melhor e vai ficar muito melhor. E precisamos nascer de novo para que a gente instale o reino de Deus em nós. Em nós. E aí, por isso, né, que a gente sempre fala que o Evangelho é o que nos norteia, porque depois de Jesus, se a gente pegar a Bíblia, né, o Antigo Testamento, fazendo referência justamente a toda a história do povo hebreu e o preparo para que viesse Jesus. Então não é que a gente, no Espiritismo, nós ignoramos o Antigo Testamento, de forma alguma. Nós apenas contextualizamos o que significou o Antigo Testamento, né? Significou todo o preparo. Foi arrumado o caminho para que Jesus pudesse aí sim encarnar e trazer, olha, entenderam agora que tem um Deus único, que agora vocês vão entender o motivo desse Deus, o que é esse Deus e onde ele está.
Então, Jesus vem nos trazer essa divisão, essa elucidação, essa verdade, né, do caminho que nós temos a seguir. Aí nós chamamos, né, e aí posteriormente a tudo isso, e ele não só falou, né, e aí a gente fala assim, ele exemplificou. Não é que ele exemplificou. Ele era assim. Ele era assim. Então não é que ele fez um esforço, porque às vezes Vou o mestre... mostrar como é que é. Então, às vezes a gente, para ensinar, a gente tem que arrumar umas dinâmicas, a gente tem que criar um cenário para que a gente ensine aquelas, as crianças, vamos dar esse exemplo. Para que a gente ensine as crianças, nós criamos todo um cenário, a sala ela é própria e a gente às vezes se veste de uma maneira, usa umas palavras diferentes, né, para chegar ao nível deles. Jesus não precisou fazer esse esforço todo que a gente faz. Porque ele nem era... estudar para fazer isso. Não, a gente fica aqui, Estuda exatamente. Pra caramba. Ele era assim. Então não é que ele exemplificou. Ele viveu, né, do jeito que, mostrando como é a vida na Terra, como é possível a vida na Terra de um espírito elevado. Então foi esse o caminho que ele nos mostrou, né? Aí posteriormente, sim, os 4, tem outros evangelhos, né? Mas os 4 aceitos oficialmente, né? Eles são aceitos e foram estabelecidos, né? Como a vida, descrevendo a vida de Jesus, né? Tudo que ele fez, onde ele passou, o que ele falou, e as cartas e os outros textos, né? Principalmente as cartas, falam muito da transformação daquelas pessoas mediante o que Jesus fez, né? Porque as cartas são testemunhos já. Exatamente. Da transformação. Testemunhos já dos apóstolos, os atos dos apóstolos. Exatamente. Então, esses livros contidos no Novo Testamento, né, que são os 4 evangelhos e todos os outros livros, falam muito dessa transformação, do impacto que o evangelho, que é a Boa Nova, causou naquelas pessoas que conviveram com ele. E aí a gente, para terminar, fala, né, que então evangelho na verdade significa Boa Nova. Evangelizar é o ato de divulgar a mensagem do Cristo, né? E evangelista é o autor de qualquer um dos 4 livros principais do Novo Testamento, chamados de evangelhos, né? Exatamente. André, muito bom dia, né? Feliz por encontrá-lo, né? A gente quase não se encontra, mas fico feliz de encontrá-lo sempre neste programa, já de há muitos anos. Então, como você já viu, né? Falamos já o que seja a palavra, o significado e o contexto de uma maneira geral, né? Mas existe sempre uma dúvida, porque muitas pessoas que não sendo espírita, e eu era não espírita também, né? Então a gente queria entender, né, por que o Evangelho é segundo o Espiritismo, né? Achando que isso modificaria, né, os Evangelhos originais de alguma maneira. É isso que é feito, é modificado as falas de Jesus, os ensinos de Jesus. Na verdade, por que ele é designado segundo o Espiritismo para todos nós, né? Bom dia, Ivan. Bom dia, Aninha, para não errar. Não, mas eu chamo todas elas de Aninha. Ela, Ana Maria então, também. Vira uma... Então, fica mais fácil. Mas é bonito, é carinhoso, né? É carinhoso. É bom estarmos aqui agradecendo, né, os queridos ouvintes da Rádio Difusora, especialmente aqueles que acompanham esse programa há tanto tempo, né? Agora pelo YouTube também, né? Isso. Pelas mídias sociais aí de vídeo. Que ficam registrados para quem não puder assistir, né? No momento agora, como ao vivo, ele fica... Fica registrado, né, lá no YouTube, né? No isso, canal. Fica na USE também, ela acompanha a USE, União da Sociedade Espírita. Também fica o link lá para que as pessoas possam assistir depois também. Sim. Eu achei muito bonita essa introdução, a gente como se apropriando de uma palavra que às vezes a gente representa ela com uma certa vulgaridade, mas como é apaixonante escutar sobre o Evangelho, né? Até esses dias eu estava fazendo uma pesquisa, né? E o Jorge Elahá, que fala bastante sobre vários temas da doutrina espírita, né? Um divulgador da doutrina espírita. E em uma das suas pesquisas em torno do Evangelho, o que surpreendeu, sem menosprezar qualquer outra denominação religiosa, óbvio, todas elas têm seu valor,
sua dignidade, né? Sua importância, né? Na sociedade, né? Mas ele ficou assim bastante feliz porque os primeiros ícones e itens na pesquisa do Google, o maior enfoque de estudo é do movimento espírita em torno do Evangelho. Então eu falei, puxa, eu não tinha observado isso. A gente pesquisa ali, entra, né? E é importante, né, a gente observar essas mínimas questões, né? Porque a visão de quem fala sobre espiritismo, né, fala sobre o espiritismo, pergunta-se logo de início, né? Mas vocês cultuam o que lá, né? Vocês vão na casa espírita fazer o que, né? Vai cultuar o que, né? Não, a gente fala, não, é Jesus, né? O cerne da doutrina espírita é a mensagem do Cristo, né? E ela é desdobrada, né? Mas antes eu queria voltar um pouco sobre o que a Aninha estava falando, né? Sobre a palavra evangelho. Jesus, ele foi tão impactante e ele fazia isso com uma verdade, uma altivez tamanha que ele entrou em confronto ao apresentar a palavra Boa Nova, né? Ele se apropriou também de uma palavra usada, o Evangelion, né? O Evangelho, Boa Nova. Porque, assim como na Grécia, no Império Romano era propagado o Evangelium, a boa nova do imperador. Então veja só a altivez e a coragem do mestre, né? Mas não uma coragem que afronta as ideias das pessoas. Assim, ele veio se utilizar de um meio para colocar um contraponto. Fala, olha, eu venho trazer uma boa nova. Essa boa nova do Império, ela é importante para as coisas sociais e do mundo. Mas a minha boa nova é uma boa nova para a eternidade, para o espírito imortal. Então eu acho tão bonito e tão grandioso Jesus se apresenta. Na verdade, é sublime. Sublime. É a única boa nova sublime que acredito que nós tenhamos, que causou esse impacto. Isso. E a gente vê que permanece a boa nova do mestre. Se você faz qualquer pesquisa, o evangelho, primeiro, se você pesquisa evangelho, sai lá os evangelhos sinóticos, né? Não vai sair a boa nova de Homero, Alex Romana, vai sair o evangelho, os 4 evangelhos sinóticos, né? É muito importante pensar desse contexto também, do impacto que foi Jesus falar dessa forma, né? A boa nova. E continua boa nova. E continua sendo uma boa nova nas nossas vidas. Então, por que segundo o Espiritismo, né? Porque os Espíritos, eles trouxeram apontamentos referente a algumas passagens do Evangelho. Não é em toto todo o Evangelho que se está no Evangelho segundo o Espiritismo, na obra de Kardec, com o amparo da espiritualidade superior, né? A espiritualidade do Consolador prometido, assim como o Mestre havia predito, né? Não estão todas as passagens do Evangelho, né? E segundo, porque é segundo a visão do Espiritismo, segundo a visão dos próprios imortais que retornaram, né? Assim como Jesus já predisse, né? Que se os homens se calarem, as pedras falarão. As pedras falarão, né? Ou seja, aqueles que já se foram estão trazendo uma verdade universal. E é ali comentada pelos espíritos, né? E também por Kardec. Até o Ivan e a Laura estavam comentando sobre isso, né? O poder de síntese de Kardec não foi de primeira vista. Houve um longo tempo de estudo, apreensão, né? Assim como um laboratório mesmo, né? A Ana Laura até falou aqui, a Laura até comentou aqui que foram mais ou menos 7 anos, né, de pesquisa para que pudesse observar, codificar, ou seja, organizar essas informações. Ela deu uma forma didática, ela deu uma sequência maravilhosa que é impossível que alguém que, mesmo que não conheça o Espiritismo, mas que conheça os Evangelhos, sim, se ele pegar o livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai ver a didática de Kardec que ele vai dando para que você vá acompanhando as mensagens morais, sim, do Cristo, e você vai ver na sequência que ele dá, em que você vai num crescente compreendendo, mas precisava daquela que fosse primeira, tinha que ser a primeira. Sim. Tanto como no Livro dos Espíritos ele começa perguntando o que é Deus, porque se nós não conseguirmos ter a mínima concepção de Deus, todo o resto fica muito estranho, fica fantástico, e de repente você vai vendo que tudo é natural, né? Sim.
Então, a informação não tem como ser deturpada a não ser pela má vontade, porque o meio de pesquisa do Espiritismo, na sua parte filosófica e científica, era a identificação de praticamente mesmas perguntas, obtendo-se respostas para essas perguntas com as mesmas ideias, né? Então se obtinha uma lei universal. Por exemplo, essa que você colocou. Os espíritos respondiam a todos os lugares e a vários tipos de médiuns, né, a vários médios de várias localidades, a mesma resposta. Né? A ideia central era a mesma do que era Deus. Né? Então, assim se obteve a base da doutrina espírita, assim como no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Quando ele vem ali dizer sobre eu não vim destruir a lei, solidificando as bases, né? Meu reino não é deste mundo. Por que será que foi construído dessa forma o Evangelho segundo o Espiritismo? Né? Vale a gente não despertar somente a nossa curiosidade, aqueles que ainda não conhecem a doutrina espírita, tirar um pouco de preconceito, dar uma lida ali no primeiro, no segundo capítulo, né? Nas bem-aventuranças, ali tem, para quem não sabe, tem as bem-aventuranças, com um enfoque, obviamente, tirado totalmente o texto da Bíblia comum, que todos conhecemos, e daí abaixo os comentários de Kardec, os comentários dos Espíritos, dando um enfoque imortal do anúncio de Jesus, né? Por que Jesus falava de uma bem-aventurança àqueles que choram? Será que é porque aqueles que sofrem, só aqueles que sofrem que terão o reino dos céus? Obviamente que não, que é uma imposição da lei da vida aqui na Terra, num planeta de provas e expiações, as injunções materiais, e elas trazem sofrimento algumas vezes, né? Aliás, na maioria das vezes, e até isso Jesus no próprio Evangelho traz a gente transformar essa palavra sofrimento como experiência aflitiva, aquela que o espírito adquire maior robustez, maior firmeza de caráter. Muitas vezes nós não passamos, agora que estamos findando o ano, costumamos dar as felicitações para um ano vindouro, mas também temos que dar uma olhadela neste ano que se passou. Alguns deslizes que cometemos, irritações. Será que isso trouxe benefício? Se a lei que Deus trouxe, que Jesus traduziu tão bem na sua vida, ela é proposta para que nós venhamos a ficar nos irritando com o próximo constantemente? Isso acontece muitas vezes conosco ao longo do ano, né? Mas fazer essa revisão moral que Jesus nos convoca, né? E esse Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é que isso. São aqueles comentários imortais dos Espíritos em torno do próprio Evangelho do Cristo. Então não tenhamos medo, não é exatamente o mesmo Evangelho como eu disse aqui, mas sim, está contido as mensagens do Cristo, né? Originais, o texto do Cristo e os comentários de Kardec e dos espíritos benévolos em torno disso. Então essa é a única coisa que diferencia, então, para que as pessoas não fiquem surpresas ao irem folhear, né, o Evangelho segundo o Espiritismo e encontrem lá os mesmos textos sob uma ótica que até então a gente sequer imaginou, ou pelo menos não tivemos a boa vontade de poder entender. E muitos de nós, às vezes, ainda tendo toda aquela informação que decodifica, né, que na verdade transforma. É tudo muito simples. Jesus não usou de nada, nenhum artifício que não ficasse compreensível. O problema é que nós tínhamos um olhar profundamente e exclusivamente materializado, e durante grande tempo nós nos fixamos. Quando Jesus fala de vida em abundância, o nosso fala, nossa, que bom, eu vou ficar rico. A primeira coisa que se pensa, mas rico materialmente, né? Então você não vai ter só uma casa financiada pela Caixa, você vai comprar uma casa na praia também, vai ter mais carro, você vai ter não sei o que. É verdade. Então, e na verdade é esse olhar que deturpou todos os conceitos, porque nós é que temos esse olhar. Agora é trazido, que nem você lembrou, dos instrutores espirituais que já vão na dianteira e a pedido do próprio Jesus pede para que eles trouxessem algo que ajudasse a mudar a nossa visão. Ivan, um exemplo que me veio agora aqui. Por exemplo, como poderíamos mais facilmente entender, e aí leva a muitas questões que a gente pode desdobrar aqui, mas vamos focar nessa passagem que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo e tem lá na Bíblia. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Como entender isso sem a reencarnação?
Como entender isso? Como ser perfeito agora? Se eu falar assim, olha, eu li a Bíblia, eu entendi, eu compreendi, meu intelecto, eu compreendi. Mas como executar todos os dias da minha vida isso que Jesus propôs? Aí passa 1, 2 anos, eu vejo quantas coisas eu fiz, eu falo, não, eu nunca não consigo. Vou ser perfeito. A gente vai ficar falando sempre isso, eu nunca consigo, então eu nunca começo. Por que eu vou fazer uma coisa que eu sei que eu não vou ser? Né? Não é fato. Então qual a proposta do Cristo? Vocês vão fazer tudo o que eu fiz e muito mais. E a gente não consegue curar, né? Uma unha encravada, você vai curar as pessoas que estão... Eu estou assistindo aquela série de Chosen, que é fabulosa, né? Pela simplicidade com que tudo é apresentado. E realmente você vê que não existe nada, em nenhum momento Jesus é espalhafatoso de nada. Hoje foi ontem à noite, assistimos o episódio em que ele vai indo curar a filha de de Jairo, e aquela mulher hemorroíça consegue chegar perto dele, mas você vê a naturalidade com que é apresentado, sem o efeito dos cinemas clássicos que tem todos os recursos e tal, sem muita mídia, nada, do jeito que deve ter acontecido, o mais provável realmente. E ela fica constrangida quando ele primeiro pergunta, né? Quem me tocou, né? Simão Pedro até é meio sem graça com ele, fala, Senhor, é melhor falar para o senhor quem não tocou, como é que está. E realmente uma multidão, porque descobriram que ele ia indo para a casa de Jairo para curar a menina. E de repente já tem outras pessoas lá. E a mulher então fica, que ela não toca nele, ela toca na barra da túnica que ele estava, né? E ele volta e pergunta, depois ele vira e encontra ela ajoelhada na frente dele. Daí é que ele diz, a tua fé te curou. Então a gente fica pensando, fala, puxa vida, eu não consigo nada, né? Eu não tenho harmonia, não tenho crença suficiente para nada disso. Por isso que ele falava que tinha que ser do semente do grão de mostarda, que outros dizem que não é a menor também. É sempre assim, né? Os caras que ficam de plantão, né? Então agora a gente já ganha um entendimento suficiente para a gente entender o que significa o Evangelho no nosso dia a dia, né? Diante de tudo que foi dito. Se é o exemplo da criatura mais notável, mais pura, mais sublime, mais amorosa, né? A criatura, né? Exceto o Criador, uma coisa que ele deixou também muito claro, que ele não era, né? Quando a gente vai falar quem é Jesus para o espírita, a gente sabe que ele foi o ser mais puro que nós tivemos informação. Por isso que ele pôde, né, trazer todo esse contexto que a gente jamais conceberia. Mas ele mesmo disse, eu vim para fazer a vontade de meu Pai que está nos céus, que é implantar o reino de Deus que está dentro de vós. Ele já deixou tudo claro, mas a gente não pensa, a gente acha que é um lugar, que a gente tem privilégio se for de tal segmento religioso, que não sei o que. E ele não fala nada sobre isso, né? Voltando só, né, um pouquinho, Kardec levou 7 anos realmente para publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, depois de ter publicado o Livro dos Espíritos e na sequência o Livro dos Médiuns. E o Evangelho segundo o Espiritismo nasce justamente de uma questão, a gente pode considerar assim, de uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 625. E pergunta qual é o exemplo, né, mais perfeito que a gente pode seguir, que Deus nos enviou. E é ver de Jesus. Então, se Jesus é o modelo e guia da humanidade, tudo que veio dele tinha que ser perfeito, tinha que ser melhor examinado, tinha que ser revisitado. E é nesse conceito do revisitar o Evangelho que nós consideramos o que é o Evangelho no nosso cotidiano. Então, para nós espíritas, o Evangelho, ele deixou de ser apenas e lindamente, né? Mas apenas a fonte de meditação e oração que nos liga a Deus. Então, ele passa a ser, para nós, um instrumento de aperfeiçoamento do ser. Então, ele sai da teoria e ele precisa vir para a prática. Porque Jesus disse que aquele que não bastaria dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus, mas entraria no reino dos céus aquele que fizesse a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É só tudo que está no Evangelho, né? Então, entre outras coisas. Então, assim, esse é só o início, né? Para a gente começar a entender.
Então, o Evangelho, para nós, ele é um instrumento de aperfeiçoamento do indivíduo, é um instrumento da nossa renovação íntima, da nossa mudança constante e continuada. Então, não basta só a conversão. O convite do Evangelho não é para a gente só assumir o título de cristão, né? É para a gente continuar essa nossa transformação, dia a dia, examinar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e ir alinhando com o do Cristo, né? Então não é um ato, é um processo longo, né? Então é o convite para essa nossa transformação constante e continuada. É um convite para que a gente faça uma adequação, uma adaptação à nossa vida, a esta vida aqui na matéria, com todas as dificuldades, os desafios que ela se apresenta, porque isso é vivenciar o Evangelho. Então não é só para nós espíritas, a gente para de ler o Evangelho como sagrado por si só, lindo, maravilhoso, que nos causa uma comoção e a gente fala, nossa, que lindo. Né? Para nós é difícil até ler o Evangelho. Não que é difícil ler, porque sagrado. A gente lê e fala assim, nossa, é um desafio. Ele tem que se tornar sagrado. Nas ele atitudes, por si só, né? Só de estar escrito em algum lugar, não é esse o significado, né? Porque é o Evangelho que nos traz o conhecimento das leis divinas. Por isso que Jesus falava, eu sou a verdade. Sou o caminho, a verdade e a vida verdadeira. O Evangelho deve ser para nós um norte da nossa educação espiritual. É a cartilha. É o Waze para a felicidade. É o Waze para a felicidade, é a cartilha para a gente aprender, né, a viver segundo as leis divinas, que são imutáveis, são justas e são boas. Por isso que Jesus pedia para que a gente perseverasse até o fim da nossa transformação. Não é o fim da vida, porque a vida não termina. Então, quando a gente fala da perseverança, é por isso, porque às vezes você tenta uma coisa e você está diante de algo que é profundamente desagradável e o seu orgulho não permite que você faça. Seguindo o que você nos trouxe da mulher hemorroíça, qual é a importância da gente hoje ler que Jesus estava indo curar a filha de Jairo, quando a mulher que sofria de um mal terrível. 12 anos de Hoje já é terrível. De hemorragia. Naquela época era muito pior. Porque ela era imunda. Porque era imunda. Porque tinha um outro contexto. Exatamente. Não podia conviver com as pessoas. Se ela tocasse em alguém, a pessoa tinha que ir para o mar se banhar. Era como se fosse uma maldição. Uma maldição. Né? Então, qual é a importância da gente saber isso? Além da fé. A importância da gente ver a humildade dela. A importância, exatamente porque isso que você estava falando. Porque ela achava que todo mundo dizia que ela não merecia nada. Então, e ela acreditava que sim. Então, exatamente isso que você falou. Às vezes a gente acha que é impossível, que é difícil, mas a coragem dela, porque ela foi uma mulher corajosa, de estar perto, porque ela tinha certeza que ele poderia ajudá-la e que ele não iria repudiá-la, porque ele era diferente. Exatamente. Então, essa é a importância. E ali, né? Como está representado na série, é de uma maneira de uma simplicidade que se torna sublime. Mas é mais simples do que a gente acha mesmo. É muito simples chegar perto de Jesus. Até que estava desmanchando da túnica, e ela, quando ela sente que algo, na mesma hora ela sente que para o fluxo sanguíneo. Estar perto de Jesus é mais simples do que a gente imagina, do que a gente tem o conceito, porque não precisa de ritual, ele não pede nada disso. Ele não pede dia, ele não pede ritual, ele não pede vestimenta, ele não pede nada. Ele só pede que a gente queira. Nem no monte, nem no templo. É só que a gente queira. E foi o que ela fez. Ela quis. Né? E ela quis sabendo, confiando. Ele espera que a gente confie. Só isso que ele pede. E ela fez isso. Então ela quis, ela confiou. Essa é a importância do Evangelho. É a gente examinar esses textos que são realmente lindíssimos, que são, né? E assim, tá, e o que eu posso aplicar isso hoje em mim? Não é na minha vida externa, mas é em mim lá dentro. Como que eu posso ser um pouco a mulher hemorroíça? Né? Como que eu posso chegar perto de Jesus na simplicidade, confiando que Ele não vai me repudiar,
que Ele não vai me julgar, que Ele não vai me afastar. Né? Então, é isso. A importância do Evangelho na nossa vida, no nosso cotidiano, é isso. Então, a gente aplicar. E agora a doutrina espírita traz um conceito que é um pouco diferente, né, do que as demais religiões cristãs. Isso não significa que as outras não façam nada a respeito. Significa que ela convida todos aqueles que têm possibilidade de contato nas casas espíritas que a gente crie um momento para fazermos o Evangelho no lar. É um tema abordado constantemente como uma fonte de benefícios, né? Então é isso que a gente precisava entender. O que realmente seria o Evangelho no lar, que o Espiritismo, a doutrina espírita recomenda como algo favorável, e como é que essa prática, para que as pessoas também possam perceber se é possível fazê-lo também, né? Se interessarem de como pode ser. Sim, Ivan, como vocês estavam comentando, uma simplicidade, né? Alguns comentam que é difícil compreender a Bíblia, né? E daí você vai abrir, como a gente costuma dizer, aleatoriamente uma página para que a gente comente, né? O Espiritismo propõe isso a fim de que, assim como nós vamos em busca do templo religioso para instrução, para aurir novas energias, né? Para direcionamento de novas rotas, né, morais, para essa busca interior nossa, né? É importante o núcleo do culto religioso, né? Seja qual ele for, e para nós a casa espírita é um segundo lar, né? Propõe-se porque o núcleo familiar é o núcleo mais importante da sociedade, né? Todos os caracteres da sociedade saem do lar, né? E o Espiritismo, em linhas gerais, coloca que se estabeleça um dia da semana em que possa se abrir ali. Se não compreende o Velho Testamento, tente ali abrir, pegar uma parte do Novo Testamento, compartilhar com os seus, com as crianças. E uma coisa muito importante desse momento, né, que a espiritualidade, quando se propõe um dia, um determinado horário, parece que não, gente, sério, mas... Né? E leva-se a sério. E leva-se a sério, né? A perseverança. A perseverança, isso. A espiritualidade, ou como queiram entender, os anjos de Deus, eles acabam qualificando esse tempo e utilizando esse horário para fazer visitas, para nos inspirar, para auxiliar as pessoas que ali compõem esse momento, né? Não que a todos os dias seja certeza que ali estarão esses beneficiários do amor, né? Que são os trabalhadores da espiritualidade, né? Mas que também a família se habitue a esse dia, né? Não tem um determinado horário que façamos os exercícios, musculação, prática esportiva, trabalhos. Assim a gente acaba se habituando e se utiliza nesse momento para virar um ponto de luz, um momento de luz entre a família. E aí eu quero trazer algo assim, que eu vi um comentário numa palestra em torno, acho que, se eu não me engano, é do livro do Raul Teixeira, Educação e Vivências. Nós pais, tutores, tios que temos ali o dever, né, de criar, de educar os nossos filhos intelectualmente e também como especial atenção à parte moral, muitas vezes não devemos solenizar tanto esse momento, porque as crianças, né, ali já entrando um pouco ficam com um pouco de desatenção em determinado assunto do Evangelho, fica maçante. Por isso que ali a recomendação de ser entre 15 e 20 minutos, né? Uma abordagem simples, comentário simples, para que aquilo a gente possa guardar no coração e colocar no nosso cotidiano, né? Mas para determinadas idades não solenizar tanto. Falar de Jesus com simplicidades, com figuras de linguagem, né? Com exemplos, demonstrando a qualidade de vida. Ela é enriquecida quando estamos com nós os princípios. Isso, né? E como a Ana falou, não deixar Jesus longe da criança, né? Como os mitos das bandas aí famosas, né? Que a gente acha tão distante, mas é humano como nós, mas nós endeusamos as pessoas. E como a postura do Cristo foge ao padrão social da época e até de hoje,
nós endeusamos Jesus e deixamos ele tão longe. Aliás, nem Deus deveríamos deixar tão longe assim, né? Muito menos o Cristo, que vivenciou, mostrou como que é viver no mundo. É assim que se vive no mundo, da forma dele, como foi dito aqui, porque era um espírito puro, né? Mas ele exige de nós apenas o devotamento, a paz e essa construção que deve ser efetiva, que é o Evangelho no lar. É bem exemplificado quando num diálogo, numa determinada obra chamada Jesus no Lar, do Espírito Nélio Lúcio Chico Xavier, onde Jesus dá o exemplo, né, para constituir um evangelho no lar. Aliás, foi na casa de Pedro. A primeiro evangelho no lar foi na casa de Pedro, né? A conversação estava assim, perdendo foco. Estava chula, estava de baixo o teor. Não tinha time de futebol naquele tempo, eles falavam de outra pescaria, dessas coisas. É bem isso, mano. E daí Jesus... E reclamando dos romanos. Era isso, tem dos tributos, não tinha TV, mas reclamava. Não tinha TV. Dos tributos, né? É verdade. Social. E daí Jesus dá um exemplo ali, dá um exemplo do pescador. O pescador, quando volta da tarefa, né, e vai para o mercado, o que ele faz? Ele seleciona os melhores peixes, porque senão as pessoas não vão comprar os peixes deteriorados, estragados. O oleiro, né, que mexe com o barro, que ele vai, ele modela com perfeição, né? E o carpinteiro, ele usa um enxó com qualidade para que se torne uma coisa útil e ele possa fazer o seu comércio. E daí ele fala, não, assim também é o lar diante do mundo. Jesus retorna para Pedro, né? Então é super importante a formação de caracteres no lar, porque todos esses rebentos, os nossos filhos ou os sobrinhos, as pessoas próximas, eles vão para o mundo. E esses caracteres é que formarão a sociedade logo mais, né? Eu lembro de uma pregação do Padre Léo, que eu assistia bastante, porque ele era muito alegre na sua pregação. Hoje já na dimensão espiritual há alguns anos, né? E eu lembro quando ele estava falando, ele estava fazendo uma preleção grande, né? Tudo era enorme lá, e para os casais. E ele então começou, depois de um determinado momento, falou, pois prestem bem atenção. Quem de vocês casou na igreja? Todo mundo, né? Levantou a mão, os casais e tal. Falou, pois depois que vocês saem de lá, quando vocês vão para a vida na sua casa, vocês deixam Jesus na varanda. Aqui vocês vierem quando vocês vão em busca dele para se casarem, pedir as bênçãos, pedir tudo, ele está disponível. Mas depois vocês chegam na casa de vocês e fecham a porta para Jesus. Ninguém quer falar de Jesus, né? Poucas pessoas se arriscam a falar de Jesus. Então é esse momento que cria essa possibilidade de se falar, para que as crianças de hoje, né? Eu até recentemente fazendo uma preleção, e eu dei um testemunho pessoal, eu era cristão, né? Antes de ser espírita, cristão também, mas eu tinha vergonha de falar de Jesus. Eu não conseguia nem falar Jesus para as pessoas. Mesmo que a pessoa estivesse falando algo que, como dissesse, deu poder falar para ela, viu, pensa em Jesus, você vai ver. Eu tinha vergonha, eu achava que era algo das pessoas só lá de dentro, né? Não tinha nada a ver comigo, porque eu era, né, já casado, jovem. Homem. Lembro também de uma vez uma pessoa que levou o filho, né, era um senhor, levou um filho adolescente, já devia ter uns 16 anos, em que havia um conflito muito grande entre os dois, e alguém disse para ele ir à casa espírita, e eles foram falar com o seu Alexandre Neri, que era o dirigente da casa espírita aonde nós frequentamos. E o homem chega e fala, olha, eu queria ver se o senhor dá um jeito no meu filho, porque é isso, ele só me responde, fala nome feio, só falta me agredir realmente e tal. E o senhor Alexandre falou para as pessoas assim, não, pode deixar, o senhor já apresentou Jesus para o seu filho? E o homem respondeu exatamente isso, mas meu filho é homem. Como se religião fosse uma coisa de mulher, de feminina, como se o homem não tivesse a obrigação, né, de modificar-se para cada vez ser melhor. Quer dizer, a sociedade machista, ainda em alguns ambientes insuportável, né, realmente insuportavelmente machistas.
Então a gente vê, e quando a doutrina espírita, e quando Jesus traz a reencarnação e fala que a doutrina espírita depois vem esclarecer que nós vestimos o corpo masculino ou feminino conforme a nossa maior necessidade de aprendizado, acaba com qualquer tipo de machismo, de preconceito que possa ter em nós. Se eu vou poder vestir um corpo de pele negra, pele amarela, posso nascer sem a visão, posso nascer sem as pernas, então acabaria todo tipo de preconceito, porque o corpo é o uniforme do espírito para a escola da vida, no corpo físico. Então a gente vê que como tem tudo, né, que a gente possa ter nas falas de Jesus, né? Então aí, Aninha, então a gente vê, após tantos séculos já, 2 milênios praticamente que nos distanciam da chegada de Jesus aqui, na presença aqui dele já no cenário físico, e que em 3 anos ele dividiu a história da humanidade. Então ainda a gente não vivencia o que pode, o que está nos atrasando para esta entrega, né? Hoje Jesus não pede que a gente morra por ele, Jesus quer que a gente viva por ele, na verdade, né? É o oposto daqueles inícios que deram testemunho de fé e do amor que encontraram de uma pessoa que os convenceu, não de que fossem morrer, mas de que jamais reagissem contra a violência com outra violência, né? Então, o que tem nos impedido, a humanidade como um todo, de vivenciar o Evangelho, primeiro é justamente manter as lições do Evangelho e os ensinamentos de Jesus na teoria. E tendo ainda essa só de conhecer, a leitura apenas, e admirar. Achando que só o fato de eu conhecer e de eu admirar já vai me modificar. Então e isso que ele vai fazer tudo por nós, tudo a gente espera isso. Exatamente. Então isso é a primeira coisa. Então daí eu não preciso viver isso. Se eu só leio, acho lindo. Às vezes até contribuo financeiramente, naquilo que exatamente, precisa. mas não me modifico, eu não vou colocar o Evangelho de Jesus na prática nunca, porque eu estou só enaltecendo. Terceirizando. Que é legal, mas assim, precisa de um outro passo. Segundo, é a questão do materialismo, que a gente vive, a humanidade em si, do sensualismo, do imediatismo. Então, a gente achar que equivocadamente, justamente porque não colocou o Evangelho em prática, que Jesus está todo o tempo dizendo que essa aqui não é a verdadeira vida, mas a gente achar que a gente vive só aqui e a gente não pode perder tempo e a gente tem que desfrutar da vida. Então, é essa visão que também tem nos impedido de colocar o Evangelho em prática. Podemos citar também a questão, quando os espíritos respondem a Kardec na questão 795, e Kardec pergunta qual é o maior entrave, o maior obstáculo ao progresso da humanidade, que seria o progresso moral, que é justamente colocar o Evangelho em prática, voltando sempre, que a questão é essa, e os espíritos respondem ao orgulho e egoísmo. Então, quando dos grandes obstáculos da vivência do Evangelho é o egoísmo, a gente se colocar no centro de tudo. O que é o egoísmo? O ego, quando a gente quer só pra gente. Então, quando eu quero só me salvar, quando eu quero que dê certo para mim, que Deus me proteja, que Deus faça tudo, me favoreça, que Ele tire da minha vida as dificuldades. Então, sempre que a gente se coloca no centro, nós estamos exatamente no sentido oposto ao que é o Evangelho de Jesus, que Ele nos ensina justamente que nós só seremos felizes, é o que a gente estava comentando, com o outro, com a felicidade do outro. Então é o oposto. O que é o Evangelho de Jesus é centrado na caridade. E na caridade, essa caridade não é a caridade material. É também porque isso faz parte da benevolência, mas ela é um item. O Evangelho de Jesus, ele é todo baseado na caridade como entendia Jesus, não é como a gente entende. E a caridade como entendia Jesus é a benevolência para com todos. 2 coisas difíceis para nós, 2 em 1. Primeiro, ser bom, pra não só mundo. Financeiramente. Nem com segundas intenções. E segundo, que é o todos. Então, assim, é ser realmente bom naquilo que a pessoa precisar. Às vezes não é dinheiro, às vezes não é material,
né? Mas nós estarmos disponíveis para o trabalho para com todos. Então, primeira coisa, indulgência, né? Enxergar sempre o lado melhor das pessoas. E o perdão das ofensas, a gente entender que a outra pessoa também pode errar. Né? Não é só a gente que pode. Porque nós exigimos o perdão praticamente. Exatamente, o outro também pode errar. Então nós temos, na verdade, né, e outra questão do Livro dos Espíritos que fala sobre isso, é a questão 893, que fala do sacrifício do interesse pessoal. Então, quando é que a gente aplica o Evangelho na nossa vida? Quando a gente renuncia ao nosso interesse pessoal. Porque o Evangelho não veio para a Ana Laura, ele veio para a humanidade. Né? Então, são fatos, né, que têm nos impedido realmente da prática de vivenciar o Evangelho. E resumindo, né, a nossa preguiça moral, né, aquela coisa externa, aquela coisa de eu nascer assim, vou morrer assim. E a gente achar que a salvação vem de fora. Né, que as coisas irão se fazer mais fáceis na minha vida se eu crer em Deus. Né? Então essa questão dessa troca que nós fazemos muitas vezes com Deus. E aí, só para terminar essa questão, eu queria citar uma frase de Emmanuel que diz assim: a lição do Evangelho consola e esclarece, encoraja e honra aqueles que a recebem, mas se não for usada, de nada adianta. Então, assim, é isso, em síntese é isso, né? É lindo, né? E nos honra, e que bom que hoje a gente já lê o Evangelho, mas se a gente não usar... Por isso que Maria Teresa fala, né? É que as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que oram. E Dr. Bezerra de Menezes diz assim, né, que a distância entre nós e Deus, no sentido de falar do reino de Deus, em síntese é a mesma entre nós e o nosso semelhante que sofre. Então não tem dúvida, né, a gente não poderia permitir que nós continuemos vacilando, né, dispensando as inúmeras oportunidades que a lei divina nos apresenta para podermos construir realmente, né, aquilo que o Evangelho nos convida. Ser melhor do que somos, do que temos sido. Nós não temos que competir com ninguém. Ele deixa claro que a nossa destinação está exatamente nas nossas mãos, o direito de termos um futuro melhor ou igual estamos tendo. Se hoje a vida está difícil e eu não faço nada para ajudar os outros, ela continuará difícil para mim. Na dimensão espiritual, e possivelmente com muitos compromissos na outra jornada que eu virei para continuar. Então que a gente pense que o Evangelho no nosso cotidiano é como se fosse um ar espiritual, e eu não posso ficar sem. Então a cada dia eu tenho que pensar um pouquinho sobre isso, falar o que eu fiz ontem que eu não devia ter feito, e hoje eu vou fazer tudo para não fazer, vencer a mim mesmo. Então que tenhamos todos um final de semana agradável, repleto de oportunidades de que a gente pense sobre isso. E isso não é ser fanático pela religião que nós estamos falando de sermos dispostos a sermos melhores. Ah, mas o outro não merece, problema do outro. O meu problema é ser melhor, porque o outro um dia vai descobrir que ele vai ter que ser melhor. Então, também, né, Ivan, pensar, né, o que Jesus faria no meu lugar. Exatamente. O que Jesus faria se ele tivesse diante desse conflito, dessa alegria, ou enfim, qual seria a reação de Jesus? Né? Eu não sou o Cristo, mas desejo ser. Então que tenham todos um ótimo final de semana e voltamos no próximo sábado, às 11 horas, com o programa O Terceiro Milênio, uma nova era para novos rumos da humanidade.